Estava no banheiro quando escutei vozes no meu quarto. Minha nora e meu filho abriam minhas gavetas. Procura as escrituras, a velha deve tê-las aqui. Quando ela morrer, isso é nosso. Saí do banheiro. Eles congelaram. Eu sorri e disse: estão procurando algo? No dia seguinte, um caminhão de mudança estacionou na frente da minha casa às 7 da manhã. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Sou Carmen. Tenho 69 anos e passei minha vida inteira fazendo doce. Comecei vendendo brigadeiro na porta da Fiat, lá em Betim, quando meu marido adoeceu e eu precisei sustentar a casa sozinha. Hoje sou dona da confeitaria Santa Carmen, 3 lojas em Belo Horizonte, mais de 40 funcionários e uma clientela que atravessa a cidade para comprar meus bolos de casamento. Aprendi a reconhecer quando uma massa está no ponto certo e quando está prestes a desandar. E minha família, naquela tarde, tinha acabado de desandar de vez. O banheiro da minha suíte cheirava a lavanda. Era o sabonete que eu usava desde que meu marido me deu uma caixa deles no nosso aniversário de 20 anos, pouco antes de partir. Aquele cheiro sempre me trouxe paz, uma sensação de limpeza e recomeço. Mas naquela tarde, o ar parecia pesado, contaminado por algo que se infiltrava pela fresta da porta de madeira. Eu estava ali, parada diante do espelho, com as mãos ainda úmidas do creme hidratante, observando o meu próprio reflexo. Minhas mãos contam a história de uma vida inteira. São mãos que amassaram toneladas de massa, que sentiram o calor de fornos industriais, que carregam cicatrizes de queimaduras antigas. As rugas no meu rosto falam de madrugadas acordada para deixar o pão de mel pronto antes das 6, de negociações duras com fornecedores que achavam que podiam me passar para trás só porque eu era mulher. Mas nada, absolutamente nada em todos esses anos de confeitaria me preparou para o que eu estava ouvindo a 3 metros de mim, no meu próprio quarto. Procura direito, Eduardo. A velha deve ter escondido aqui no meio dessas tralhas. Era a voz de Cristina, minha nora. Aquele tom impaciente e esganiçado que ela sempre tentava disfarçar nos almoços de domingo com uma doçura artificial que me dava náusea, como glacê de margarina em cima de bolo velho. Não sei, Cris. E se ela entrar? Respondeu meu filho. Meu Eduardo. O menino para quem eu cantava enquanto sovava massa de pão nas madrugadas. O homem para quem paguei faculdade de marketing, carro, casamento, casa. Ele não tremia de respeito pela mãe. Tremia de medo de ser pego. Relaxa. Ela demora horas no banheiro com aquelas pomadas de velha. Fica passando creme, creme, creme. Precisamos achar as escrituras, Eduardo. Quando ela bater as botas, isso tudo é nosso. Mas se a gente não tiver os papéis na mão, vai ser uma confusão danada no inventário. Temos que estar prontos para vender assim que acontecer. Assim que acontecer. Era assim que chamavam a minha morte. Um evento. Um item na agenda. Como o vencimento de uma conta ou a data de renovar a licença do carro. Senti um frio subindo dos calcanhares até a nuca. Não era tristeza. Pelo menos não ainda. Era uma mistura de incredulidade e uma fúria branca, silenciosa, parecida com aquela calmaria que vem antes de você tirar um bolo do forno e descobrir que ele solou. Você não grita. Você respira fundo e pensa no que fazer com os ingredientes que sobraram. Apoiei a mão na pia de mármore frio para não cair. Minha mente, treinada para calcular proporções e margens de lucro de cabeça, começou a processar a informação em velocidade de liquidificador industrial. Eduardo e Cristina vinham insistindo há meses para que eu me mudasse para um quarto no térreo. Pela sua segurança, mãe, diziam. Falavam que a casa era grande demais para mim sozinha, que a manutenção custava caro, que as escadas eram perigosas. Eu sempre recusei. Esta casa, com seus pisos de taco que rangem e suas janelas altas, fui eu que levantei. Cada tijolo foi pago com o lucro dos brigadeiros, das tortas, dos bolos de aniversário e casamento que vendi nos últimos 45 anos. Escutei o som inconfundível da terceira gaveta da minha cômoda, aquela que tem a fechadura meio emperrada. Se você não levanta um pouco antes de puxar, ela trava. Ai, que móvel mais velho! Essa porcaria não abre direito, reclamou Cristina. Deixa comigo, disse Eduardo. E então o som seco da madeira cedendo. Forçaram minha gaveta. Arrombaram.
Tem uma pasta aqui, deixa eu ver. Silêncio. O silêncio de papel sendo folheado com avidez. Não é isso. São só contas de hospital e receitas médicas. Onde essa mulher esconde as escrituras? É que ela é desconfiada até a alma. Te falei que ela não confia em banco para guardar documento importante. Tem que estar aqui. Procura embaixo do colchão se precisar. Essa velha é daquelas antigas. Guarda tudo que nem esquilo. Essa velha. A frase ecoou nos meus ouvidos como sino de igreja. Não minha sogra, não Dona Carmen, nem mesmo sua mãe. Eu era a velha, o obstáculo, o móvel que respira e ocupa o espaço que eles já tinham dividido na imaginação. Olhei-me no espelho uma última vez. Alisei minha blusa de seda cor de pérola, ajeitei o cabelo grisalho que eu usava preso num coque bem feito e respirei fundo. Não ia sair chorando. Não ia sair gritando feito louca. Isso é o que faria uma vítima. E Carmen, a dona da confeitaria mais tradicional de Belo Horizonte, nunca foi vítima de ninguém. Abri a porta do banheiro. O mecanismo girou sem fazer ruído, graças ao óleo que eu mesma passava nas dobradiças a cada 2 meses. Hábito de quem cuida do próprio patrimônio. Saí com passo firme, o mesmo passo que eu usava para atravessar o salão da confeitaria em dia de fiscalização. A cena que encontrei era patética e reveladora. Eduardo estava ajoelhado diante da minha cômoda de jacarandá, com as mãos enfiadas na minha gaveta de roupas íntimas. Cristina estava de pé junto à janela, segurando minha caixa de música. Aquela que meu marido me deu no nosso último Natal juntos, antes do câncer levar ele embora. Ela revirava o fundo falso, procurando algo que não estava ali. Congelaram. Foi quase cômico. Como se alguém tivesse apertado o botão de pausa numa novela ruim. Eduardo ficou da cor de farinha de trigo. Cristina, com mais cara de pau, deixou a tampa da caixa cair. O som seco ecoou no quarto, e tentou montar um sorriso. Mas os olhos a entregaram. Eram olhos de animal pego nos faróis de um caminhão. Fiquei parada na soleira da porta, ereta. Não disse nada por 5 longos segundos. Deixei o silêncio pesar sobre eles. Deixei que se sentissem pequenos debaixo do meu olhar. Então sorri. Não foi um sorriso doce. Foi aquele sorriso torto que eu usava quando um fornecedor tentava me vender farinha de segunda por preço de primeira. Procurando alguma coisa? Minha voz saiu calma, sem tremores, com uma suavidade que cortava mais que faca de padeiro. Eduardo se levantou atrapalhado, quase tropeçando nos próprios pés. Mãe, a gente... Estávamos procurando, interrompeu Cristina com aquela rapidez de cobra que a caracterizava. Uma aspirina. Eduardo estava com uma enxaqueca terrível e não queríamos te incomodar batendo na porta do banheiro. Achamos que talvez você tivesse um remedinho guardado aqui. Olhei para a gaveta aberta onde guardo meus documentos pessoais. Olhei para minha roupa íntima toda revirada. Olhei para a caixa de música fora do lugar. Aspirina na minha gaveta de calcinha? Perguntei arqueando uma sobrancelha. Que método interessante de cura, Eduardo. Não sabia que dor de cabeça se tratava fuçando nas minhas peças íntimas. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Cristina, porém, tentou manter a farsa. Alisou o vestido e adotou uma postura defensiva. Ora, Carmen, a gente nunca sabe onde pessoas mais velhas guardam as coisas. Às vezes vocês se confundem, colocam coisas em lugares estranhos. A gente só queria ajudar. Claro, disse eu, caminhando lentamente até minha cama e sentando na borda, cruzando as pernas com elegância. Pessoas mais velhas se confundem muito. Esquecemos onde guardamos os remédios. Esquecemos de trancar as gavetas. Mas sabe, Cristina, tem coisas que a gente não esquece. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio trabalhar. Não esquecemos quem pagou a entrada do apartamento de vocês quando casaram, aquele que vocês venderam para se mudar para cá. Não esquecemos quem pagou as parcelas do carro novo no ano passado. Não esquecemos quem bancou a lua de mel em Gramado. O ambiente ficou mais tenso que massa de pão sovada demais. Cristina apertou os lábios. Não precisa ficar assim, Carmen. Foi só um mal-entendido. A gente já vai embora para você descansar. Está visivelmente alterada. É, isso eu preciso mesmo. Respondi olhando fixamente para os dois. Descanso e ordem. Vocês sabem que eu sou mulher de ordem.
Na confeitaria, se um ingrediente está na prateleira errada, a receita inteira desanda. Na família, é igual. Eduardo deu um passo na minha direção, estendendo a mão para tocar meu ombro. Mãe, de verdade, me perdoa se pareceu outra coisa. A gente te ama muito, só estamos preocupados com você. Afastei-me sutilmente, evitando o toque dele. Esse gesto me doeu mais que a traição em si. O recuo físico diante do meu próprio filho. Mas naquele momento, a mão dele me parecia suja, contaminada pela ganância. Eu sei, filho. Vocês se preocupam tanto que já estão planejando o que fazer com as minhas coisas quando eu bater as botas. A cor sumiu do rosto de Cristina por completo. Eduardo abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Tinham sido ouvidos. Não tinha como negar. Não, mãe, isso não. Você entendeu errado. Ele tentou dizer. Saiam, ordenei. Não gritei. Foi um sussurro que não admitia contestação. Saiam do meu quarto agora mesmo. Cristina agarrou Eduardo pelo braço e puxou em direção à porta. Vamos, Eduardo. Sua mãe está nervosa. Amanhã a gente conversa quando ela tiver passado esse chilique. Saíram. Fecharam a porta. Escutei os passos apressados descendo a escada de madeira, depois a batida da porta da cozinha que dava para a edícula onde eles moravam, nos fundos do terreno. Só então, quando o silêncio voltou a tomar conta da casa, me permiti soltar o ar que eu estava segurando. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, de adrenalina pura. Daquela que vem quando você tira uma fornada do forno no momento exato antes de queimar. Levantei e fui até a gaveta que eles tinham violado. Arrumei minha roupa com delicadeza, dobrando cada peça como sempre fiz. Depois enfiei a mão até o fundo, apalpando o compartimento secreto que meu pai, marceneiro de ofício, construiu nesse móvel há mais de 50 anos. Apertei a mola escondida e a madeira deslizou. Ali estava. A pasta de couro marrom, as escrituras da casa, os documentos dos pontos comerciais das confeitarias, as ações da empresa e o mais importante, meu testamento atual. Tirei tudo e coloquei sobre a cama. Meus dedos percorreram o couro gasto. Tudo isso representava minha vida, meu suor, minhas madrugadas assando bolo de casamento para entregar no dia seguinte. E eles viam isso como um prêmio, como um direito adquirido pelo simples fato de compartilharem meu sangue. Me senti estúpida. Durante anos ignorei os sinais. As perguntas sutis de Cristina sobre quanto valia o metro quadrado nessa região. As reclamações constantes de Eduardo sobre como a consultoria dele não estava rendendo, na esperança de que eu abrisse a carteira. Eu achava que eram problemas normais da vida moderna, que a economia estava difícil, que era fase. Mas não era fase. Era parasitismo. Eu era a hospedeira. E eles estavam esperando a hospedeira morrer para devorar os restos. Caminhei até a janela e olhei para o quintal. O pé de jabuticaba que plantei quando Eduardo nasceu estava carregado de frutas, alheio à miséria humana que acontecia dentro de casa. Quando ela morrer, isso é nosso. A frase se repetia na minha cabeça como disco arranhado. Pois fique sabendo que não, disse em voz alta para o quarto vazio. Fique sabendo que eu não vou morrer tão cedo, e fique sabendo que isso não vai ser de vocês. A tristeza inicial estava se transformando em algo muito mais útil. Estratégia. Nos negócios, quando você descobre que um funcionário está roubando, você não chora no meio da cozinha. Você fecha o caixa, muda as senhas, chama o contador e toma providências. Eduardo e Cristina tinham acabado de rasgar o contrato mais sagrado que existe, o da família. E eu ia tratar isso como o que era, uma rescisão. Olhei para o relógio de parede. 4 da tarde. Ainda dava tempo. Fui até meu escritório, aquele cantinho com escrivaninha de mogno de onde administrei meu império de açúcar por décadas. Peguei minha agenda, aquela caderneta preta onde anoto tudo com caneta tinteiro, porque nunca confiei em celular para coisas importantes. Procurei um número, não o do meu advogado. Isso viria depois. Procurei o número da transportadora Estrela do Sul. Seu Joaquim, o dono, me devia favores de quando financiei a compra dos 3 primeiros caminhões dele lá nos anos 90, época em que banco nenhum emprestava para motorista de caminhão que queria virar empresário. Disquei o número no telefone fixo. Alô, transportadora Estrela do Sul.
Atendeu uma voz rouca do outro lado. Joaquim, é a Carmen, a da confeitaria. Dona Carmen, que milagre! Em que posso ajudar? Precisa transportar equipamento novo? Não, Joaquim. Preciso de um caminhão, o maior que você tiver. E preciso amanhã de manhã cedo, 7 horas em ponto. Caramba, Dona Carmen, amanhã é domingo. Mas pela senhora, qualquer coisa. Vai se mudar? Vai vender móvel velho? Sorri, dessa vez com uma determinação fria. Olhei ao redor do escritório. Os quadros nas paredes, as estantes de livros de receita, o lustre de cristal que Cristina já devia ter precificado mentalmente. Digamos que vou fazer uma limpeza geral, Joaquim. Uma faxina completa. Quero que traga 4 rapazes fortes. Vamos carregar muita coisa. E traga caixas. Muitas caixas. Entendido? Entendido, patroa. Estaremos aí. Desliguei o telefone. Sentei na cadeira giratória e olhei para a pasta de couro marrom sobre a escrivaninha. Minha mente começou a traçar o plano como quem monta a lista de ingredientes para uma receita complexa. Não ia ser uma simples birra. Não ia ser uma discussão aos gritos. Ia ser uma aula de logística e de poder. Eles achavam que eu era uma velhinha frágil, agarrada às memórias, esperando a morte numa casa grande demais. Iam descobrir que eu sou Carmen, a mulher que sabe exatamente quanto pesa cada grama do que possui e como movê-lo. Naquela noite não dormi. Passei as horas percorrendo a casa, tocando as paredes, me despedindo da ingenuidade com que vivi os últimos anos. Abri malas. Comecei a separar não só roupas, mas o que realmente importava. Minha dignidade e meu controle. Numa folha de papel, rabisquei a sequência de execução. Domingo, esvaziar a casa. Segunda, cortar serviços e regularizar o anexo. Terça, formalizar a fundação com o advogado. Cada item era um ingrediente. E eu ia seguir essa receita à risca. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja claro, eu já estava vestida. Meu tailleur de linho cor de areia, o que eu usava para reuniões com o gerente do banco. Sapatos baixos e confortáveis, cabelo impecável. Preparei um café forte, preto e sem açúcar. Às 7 em ponto, o ronco de um motor a diesel rasgou a quietude da manhã no bairro residencial. Fui até a janela. Lá estava o caminhão da Estrela do Sul, enorme, ocupando toda a frente da casa. Os vizinhos com certeza iam espiar. Ótimo, que espiassem. Eduardo e Cristina moravam na edícula dos fundos, uma construção de 2 andares que mandei fazer no quintal quando eles casaram, para que tivessem privacidade. Ouvi a porta de lá se abrindo. O barulho do motor deve ter acordado os 2. Desci as escadas com a pasta de couro debaixo do braço. Abri a porta principal bem na hora em que seu Joaquim e seus rapazes desciam do caminhão. Bom dia, Dona Carmen, cumprimentou Joaquim tirando o boné. Bom dia, Joaquim. Entrem, não temos tempo a perder. Nesse momento vi Eduardo vindo correndo pelo jardim, de pijama, com cara de quem levou um susto. Cristina vinha logo atrás, com um roupão de seda mal amarrado e os cabelos desgrenhados. Mãe! Gritou Eduardo, esfregando os olhos, sem entender nada. O que é isso? O que esse caminhão está fazendo aqui? Parei no topo da escada da varanda, um degrau acima deles, dominando a cena como tantas vezes fiz no salão da confeitaria quando precisava resolver problema com fornecedor. Vocês queriam as escrituras, não é? Disse com voz firme, alta o suficiente para os carregadores também ouvirem. Queriam herdar? Pois hoje começa o processo de sucessão, filhinho. Só que não do jeito que vocês imaginavam. Eles ficaram paralisados, assistindo os homens de seu Joaquim entrarem na casa com carrinhos de carga e caixas de papelão. Mas, você vai embora? Vai se mudar? Perguntou Cristina. Vi um brilho de esperança nos olhos dela. Achou que eu ia para uma casa de repouso e deixaria o campo livre para eles. Olhei para ela com pena. Coitada. Não sabia que no xadrez às vezes você move a rainha não para fugir, mas para preparar o xeque-mate. Não, querida. Respondi abrindo a pasta e mostrando só por um segundo o selo do cartório nos documentos. O caminhão não é para me levar. O caminhão é porque hoje esta casa se esvazia. E quando eu digo se esvazia, me refiro a tudo. Tudo? Perguntou Eduardo, tremendo. Tudo o que é meu, sentenciei. E acontece, Eduardo, que nesta casa até o ar que vocês respiram fui eu que paguei.
Fiz sinal para Joaquim começar. O primeiro móvel que saiu foi o sofá reclinável favorito de Eduardo, aquele onde ele se largava para assistir futebol todo domingo enquanto eu ficava na cozinha preparando o almoço. "Esse sofá é meu!" ele protestou. "Errado", corrigi, consultando uma nota fiscal mental que eu guardava na cabeça. Esse sofá foi comprado em 2017 com a bonificação de fim de ano da confeitaria matriz. É patrimônio da empresa. Pode subir no caminhão. Os olhos de Eduardo se arregalaram. "Você não pode fazer isso." "Posso e estou fazendo. Isso aqui é só o começo." Os rapazes de Joaquim trabalhavam com eficiência. Sala de jantar, mesa de 8 lugares, cadeiras estofadas, cristaleira com as taças que nunca usei, porque Cristina achava bonito ter, mas não gostava de lavar. Tudo indo para as caixas, tudo subindo no caminhão. "Cuidado, animal! Isso é cristal!" gritou Cristina quando um dos carregadores pegou um vaso decorativo. "É cristal, sim." Confirmei parada no centro da sala com uma lista na mão. "Mas não é seu. Joaquim, esse vaso vai na caixa número 3. Destinação: Bazar Beneficente." Eduardo correu de um lado para o outro, estorvo sobre estorvo, com as mãos na cabeça. Cristina tentou bloquear a passagem de um rapaz que carregava o lustre de bronze. "Mãe, pelo amor de Deus!" Eduardo se plantou na minha frente, olhos vermelhos. "O que você está fazendo? Para onde estão levando as coisas? Você não pode nos deixar numa casa vazia." Olhei para ele por cima dos meus óculos de leitura. Sentia um calor interno, uma caldeira funcionando a todo vapor. "Casa vazia?" perguntei com calma fingida. "Não, filho, a estrutura fica. As paredes, o teto, o piso, isso é uma casa. O que tem dentro são apenas coisas. E como você mesmo disse ontem, quando ela morrer, isso é nosso." Fiz aspas no ar com os dedos. "Pois bem, decidi que não quero que vocês carreguem o peso de administrar meus bens depois que eu partir. Melhor eu administrar agora, que ainda estou viva e lúcida." Dei as costas e caminhei para o meu escritório. O único cômodo que tinha mandado deixar para o final. Precisava revisar alguns papéis antes. Fechei a porta, abafando os gritos de Cristina, que agora ameaçava chamar a polícia. Coitada! Chamar a polícia para denunciar que a dona da casa está tirando seus próprios móveis? Que chamasse. Serviria de testemunha. Sentei na minha cadeira giratória, aquela que range um pouco quando inclina, e suspirei. O cheiro de papel velho e tinta sempre me acalmou. É o cheiro da ordem, das contas certas. Abri a gaveta de baixo, aquela que tem a chave colada com fita adesiva na parte de baixo da escrivaninha. Truque que aprendi com meu pai. Tirei uma pasta cor de mostarda, bem grossa. Ali estava: Projeto Edícula. Construção nos fundos. Meus dedos, ásperos de décadas mexendo com farinha e formas quentes, passaram pelas páginas das plantas baixas. Quando Eduardo casou com Cristina há 10 anos, vieram com a história de que não tinham dinheiro para apartamento próprio. Eu, com coração de mãe amolecido e a memória do meu marido me pedindo para cuidar do menino, ofereci construir no quintal. "Algo temporário", disseram, "enquanto a gente junta dinheiro." O temporário virou uma década, e a construção que eu paguei centavo por centavo foi feita no gosto deles. Acabamento de primeira, piso porcelanato, bancada de granito. Mas aqui, nesses papéis que eles nunca se deram ao trabalho de ler porque têm preguiça de burocracia, estava minha salvaguarda. Meu marido sempre dizia: "Carmen, nos negócios e na cozinha, leia sempre a receita inteira antes de começar, inclusive a letra miúda." E eu, como boa aluna, não só li como redigi. Abri a licença de construção municipal. Na descrição da obra, claro como água, não dizia casa de habitação independente. Dizia ampliação de área de serviço e depósito. Legalmente, o sobrado de 2 andares onde moravam minhas sanguessugas prediletas não era uma propriedade separada. Era, perante a lei e o cadastro municipal, minha despensa de luxo. Uma extensão da minha cozinha. Um sorriso amargo se desenhou no meu rosto. Eles achavam que tinham direitos de posse. Achavam que se eu os expulsasse, podiam me processar por despejo do lar familiar. Mas se o cadastro diz que eles moram num depósito dentro da minha propriedade, as regras mudam completamente. Peguei também meu caderno de contabilidade pessoal.
uma caderneta de capa dura preta, onde anoto todo o empréstimo familiar. Comecei a somar. Carro do Eduardo, modelo 2019. Entrada e 12 parcelas pagas pela Confeitaria Santa Carmen como bônus de produtividade inexistente. R$ 38.000. Viagem de Cristina para um spa em Campos do Jordão porque ela estava estressada. R$ 8.000. Mensalidades dos cursos que Eduardo começava e nunca terminava. R$ 22.000. Reforma da cozinha da edícula porque Cristina quis ilha com cooktop. R$ 35.000. A soma chegava a números que me davam vertigem. Não pela quantia. Graças a Deus e ao trabalho duro, dinheiro não faltava, mas pelo que representava. Cada real era um grama da minha energia vital, entregue a 2 pessoas que esperavam minha morte, como quem espera o bolo ficar pronto para poder comer. Tirei os óculos e esfreguei o nariz. Durante anos eu disse a mim mesma que aquilo era amor de mãe. Dar sem esperar, apoiar, ajudar. Mas tem uma linha muito fina entre apoiar e sustentar parasita. E eu tinha apagado essa linha com meu próprio talão de cheques. Tinham me subestimado. Esse foi o grande erro deles. Me viam como a velhinha que faz bolo de fubá e tricota manta, esquecendo que eu sou a mulher que enfrentou o fiscal da vigilância sanitária nos anos 80, quando ser dona de negócio e mulher era quase um insulto. Ouvi uma batida na porta. Dona Carmen? Era a voz de Joaquim. Já esvaziamos a sala e a copa. Seguimos com os quartos de cima ou a senhora quer que a gente comece pela cozinha? Abri a porta. Joaquim estava ali, suando, com a faixa de proteção lombar bem ajustada. Atrás dele, Eduardo estava sentado no chão, no espaço vazio onde antes ficava o tapete persa, com a cabeça entre as mãos. Cristina falava ao telefone, gesticulando para o ar, provavelmente com a mãe dela. Sigam pela cozinha, Joaquim, ordenei. Quero que levem tudo. A louça de porcelana, os eletrodomésticos, até os talheres de prata. Deixem só um prato, um copo e uma colher para mim. E a cafeteira. Essa fica. Você enlouqueceu? Berrou Cristina, desligando o telefone. Isso é violência psicológica. Minha advogada disse que você não pode nos deixar sem condições mínimas de vida. Caminhei até ela. Meus passos ecoavam na sala vazia. O som dos meus sapatos contra a madeira exposta era firme, cadenciado. Condições mínimas? Perguntei, parando a 1 metro dela. Cristina, querida, vocês moram na edícula. Aquela construção tem sua própria cozinha, não tem? Aquela que eu equipei com fogão industrial no ano passado porque você quis fazer curso de chefe e desistiu depois de uma semana. Tem seu próprio banheiro, tem seus próprios móveis, que aliás também fui eu que paguei. Eu estou esvaziando a minha casa, a casa principal, onde eu moro. Em que isso afeta vocês? Cristina abriu a boca e fechou como peixe fora d'água. Mas a cozinha de lá é pequena. Aqui é onde a gente come sempre. Você cozinha aqui, balbuciou ela. Aí está o detalhe. Levantei o dedo indicador. Eu cozinho, eu sirvo, eu pago os ingredientes. Acabou o restaurante de graça, Cristina. A partir de hoje, a cozinha da Dona Carmen está fechada por tempo indeterminado. Se quiserem comer, tem fogão. Se quiserem luz, paguem a conta de vocês, porque amanhã mesmo vou ligar na companhia elétrica para separar os medidores. Acabou o subsídio. Eduardo levantou a cabeça. Parecia um menino de castigo, não um homem de 42 anos. Mãe, por que está fazendo isso com a gente? Foi só um comentário. A gente estava preocupado com os papéis, caso te acontecesse alguma coisa. Preocupados. Soltei uma risada seca, sem humor nenhum. Eduardo, não me insulte. Eu escutei a ganância na voz de vocês. Escutei vocês dividindo o botim. A velha deve ter guardado aqui. Foi isso que você disse. Não minha mãe. A velha. Pois bem, essa velha cansou de ser o caixa eletrônico da família. Fui até a janela que dava para a rua. Tinha vários vizinhos olhando. Dona Zélia, do número 42, varria a calçada pela 4ª vez na manhã, esticando o pescoço que nem girafa. O senhor Moreira passeava com o cachorro bem devagar na frente do caminhão. Certamente o fofoca já corria pelo grupo de WhatsApp do bairro. A Carmen pirou. Estão penhorando a casa dela. Coitada, deve ser demência. Que pensassem o que quisessem.
A percepção alheia sempre foi minha melhor camuflagem. Quando eu ia em leilão de equipamento de cozinha industrial, os homens riam da Senhora dos Bolinhos. Achavam que eu não entendia de preço, que ia me assustar com um número grande. E enquanto eles riam, eu arrematava os melhores lotes pela metade do valor, porque tinha estudado o mercado enquanto eles bebiam cerveja. Agora era igual. Meus vizinhos viam uma idosa desmontando a própria casa, talvez por loucura. Eduardo e Cristina viam uma mãe fazendo birra. Ninguém, absolutamente ninguém, via a estrategista reposicionando as peças no tabuleiro para o golpe final. Voltei para o escritório e peguei o telefone. Disquei o número do Dr. Ferreira, meu advogado. Era domingo, eu sabia. Mas Ferreira me devia a carreira. Fui a primeira cliente grande dele quando ninguém dava um centavo por um advogado recém-formado. Alô? Atendeu com voz de sono. Ferreira, é a Carmen. Preciso te ver hoje. Dona Carmen, é domingo. Aconteceu alguma coisa grave? Depende do ponto de vista. Para mim, é um renascimento. Para outros, vai ser o apocalipse. Preciso redigir um novo testamento e preciso que você traga os papéis para constituir uma fundação. Uma fundação? A voz dele clareou na hora. Para quê? Beneficência. Apoio a mulheres empreendedoras da terceira idade. Quero que todos os meus bens, incluindo esta casa, os pontos comerciais e as confeitarias, passem a ser propriedade da fundação no momento da minha morte. E quero me nomear administradora única e vitalícia, com um salário que consuma os lucros atuais. Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma risadinha. Entendi. E os herdeiros forçosos? Vão receber o mínimo que a lei obriga, se é que não consigo deserdar por ingratidão. É isso que vamos estudar hoje. Te espero às 5. Traz café, porque aqui não tenho mais nem xícara. Desliguei. Lá fora, o barulho de fita adesiva fechando caixas era música para meus ouvidos. Saí do escritório com as plantas da edícula debaixo do braço. Me senti leve, como se tivesse tirado um casaco de chumbo que carregava há décadas. Fui até onde Eduardo estava, ainda discutindo em voz baixa com Cristina. Quando me viram, calaram. Tenho uma pergunta. Mostrei os documentos a eles. Vocês sabem sob qual figura legal está construída a casinha de vocês? Cristina me olhou desconfiada. É a nossa casa, Carmen. Você deu de presente quando casamos. De palavra, esclareci. Mas no papel, e papel é o que vale neste mundo, vocês moram no depósito B desta propriedade. E eu estava revisando os regulamentos municipais. É proibido morar permanentemente em área de estocagem que não possui habite-se independente. A cor sumiu do rosto dos dois ao mesmo tempo. Foi sincronizado. Bonito de ver. O quê? Eduardo gaguejou. O que você quer dizer? Quero dizer que se aparecer um fiscal municipal aqui, digamos amanhã, e constatar que tem gente morando ilegalmente num depósito, ele pode interditar essa parte do imóvel e me multar. E como sou uma cidadã que preza pela legalidade, não posso permitir irregularidades na minha propriedade. Você vai expulsar a gente, sussurrou Eduardo, entendendo finalmente a magnitude do terremoto. Não, filho, eu não expulso ninguém. A lei é a lei. Mas não se preocupem com isso hoje. Hoje, se preocupem em ajudar o Joaquim, porque aquela cama onde vocês dormem... Fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Aquela cama king size ortopédica que compraram no meu cartão de crédito há 3 anos, tecnicamente faz parte do mobiliário da casa principal que foi emprestado para o depósito. E Joaquim tem ordens de levar todo o bem que seja patrimônio da empresa ou esteja no meu nome. A cama não, gritou Cristina. Isso é pessoal. A nota fiscal está em nome de Confeitaria Santa Carmen Limitada, respondi com frieza. É patrimônio empresarial. Joaquim, quando terminar a cozinha, passa no anexo dos fundos. Tudo que tiver etiqueta de inventário ou nota fiscal no nome da confeitaria vai para o caminhão. Dei meia volta e saí para a varanda. O ar fresco bateu no meu rosto. O caminhão já estava pela metade. Meus vizinhos continuavam olhando. Levantei a mão e acenei para Dona Zélia com um sorriso radiante. O sorriso de uma mulher que acabou de retomar o controle da própria vida. Sentei no único degrau de pedra que ainda não tinha caixa em cima. Tirei do bolso uma caderneta pequena onde tinha anotado o destino das coisas.
Móveis da sala e copa. Doação para o Lar dos Idosos São Vicente. Aquele mesmo onde Cristina sugeriu uma vez que eu ficaria bem cuidada. Eletrodomésticos. Venda em bazar para levantar fundos iniciais da fundação. Roupas de cama e banho. Doação para abrigo de mulheres em situação de violência. A caixa de música do meu marido foi a primeira coisa que tranquei no meu armário pessoal. Essa ninguém mais toca. Ia esvaziar minha vida passada para encher a futura. Ia transformar meu patrimônio em um legado que ninguém poderia me roubar, nem depois de morta. Olhei para dentro da casa. Eduardo tentava carregar uma caixa pela primeira vez na vida, suando, com a coluna toda torta. Cristina chorava sentada no chão pelado. Não senti pena. Senti a clareza absoluta de quem limpa um terreno cheio de mato para construir algo novo. Mas tinha mais. Lembrei de repente. No cofre do banco, aquele que Cristina jurava que eu não usava, tinha algo além de joias. Tinha um documento que meu marido assinou antes de morrer. Uma espécie de seguro de vida cruzado que Eduardo desconhecia. Se eu comprovasse má-fé ou abandono por parte dos beneficiários, o seguro era cancelado automaticamente. Peguei meu celular, pesquisei no Google. Preço aluguel apartamento popular Belo Horizonte. Se eles achavam que hoje estava ruim, esperassem para ver o que eu tinha preparado para a semana. Porque esvaziar a casa era só o movimento de abertura. O jogo de verdade, o jogo de poder em que eu tinha todas as peças, estava apenas começando. «Joaquim!» gritei da varanda. «Cuidado com aquela caixa. Ali vão as lembranças. E essas são as únicas coisas que não se vendem, mas pesam mais que chumbo.» Eduardo me olhou com raiva. Pela primeira vez, vi nos olhos dele não o menino que eu criei, mas um estranho que eu tinha alimentado. E isso, curiosamente, quebrou o último fio de culpa que ainda me prendia. Ele não era mais meu filho ali. Era meu adversário comercial. E nos negócios, Carmen nunca perde. Ajeitei o blazer, respirei fundo e me preparei para receber o Dr. Ferreira. A velha das escrituras estava morta. Vida longa, a presidente da fundação. A manhã de segunda-feira chegou com uma acústica diferente. Sem tapetes para abafar os passos, sem cortinas para absorver o eco, minha casa tinha virado uma caixa de ressonância perfeita. Acordei na cama de campanha que guardava desde a época em que meu marido ia pescar no interior, o único móvel que me permiti deixar no quarto. Doía as costas? Doía, mas a mente estava mais clara que água filtrada. Enquanto esquentava a água numa resistência elétrica em cima de uma mesa de plástico dobrável, minha nova copa, repassei a lista de cortes no orçamento. Na confeitaria, quando os números não batem, você corta a gordura. E nesta propriedade, a gordura eram os luxos que mantinham confortáveis meus inquilinos indesejados. Peguei o celular e disquei o primeiro número da lista. A operadora de telefonia e internet. «Bom dia», disse com minha voz de negociadora. «Aqui é Carmen, titular da conta final 7842. Quero cancelar o pacote completo de TV e internet. Isso, tudo. Os canais de filme, os de esporte e principalmente a internet de fibra de alta velocidade.» A atendente tentou me convencer a ficar, oferecendo descontos. Eu a cortei. «Moça, a senhora não entendeu. Não quero desconto. Quero que fique só o telefone fixo básico, por segurança. Nada mais. O modem podem vir buscar quando quiserem. A multa de cancelamento pode debitar na conta, sem problema.» Desliguei sentindo uma satisfação quase pecaminosa. Eduardo trabalhava, ou fingia trabalhar, de casa, fazendo consultorias que eu nunca vi renderem 1 centavo. E Cristina vivia grudada nas redes sociais, postando fotos de uma vida de madame que eu financiava. Cortar o Wi-Fi deles era como cortar o oxigênio. Às 9 da manhã, a porta da cozinha, que agora ecoava como entrada de catedral quando abria, deixou passar um Eduardo descabelado, com a camisa abotoada errado. Trazia o notebook debaixo do braço e cara de desespero. «Mãe, o que aconteceu com a internet? Caiu a conexão no meio de uma chamada importante. Reiniciei o roteador lá no anexo e nada.» Servi café solúvel na minha única caneca de alumínio. Olhei para ele sem piscar. «Não aconteceu nada com a internet, Eduardo. Ela simplesmente não existe mais.» «Como assim não existe?» Ele piscou confuso, como se eu falasse em outro idioma. «Cancelei o serviço.»
Expliquei com a calma de quem explica que acabou o leite. Faz parte da reestruturação de ativos. Esta casa não é mais uma residência familiar. É uma sede administrativa em processo de liquidação. E sedes em liquidação não precisam de internet de 500 megas para assistir série na Netflix. Mas eu trabalho com isso. A voz dele subiu uma oitava. Cristina está histérica. Não consegue entrar no Instagram. Pois que use os dados móveis do celular. Respondi soprando o vapor do café. Ah, espera. O plano dos celulares de vocês também era corporativo, não era? Pago pela empresa. Acho que vocês vão ter que ir na loja de conveniência comprar crédito pré-pago, filho, porque essa conta corporativa se encerra ao meio-dia. Eduardo se deixou escorregar pela parede até ficar de cócoras no chão. O piso de cerâmica fria deve ter incomodado, mas o choque era maior. Mãe, isso é abuso. Você está nos sufocando. Não, Eduardo, estou ensinando contabilidade básica, receita versus despesa. Vocês são despesa pura. Chegou a hora de equilibrar o caixa. Nesse momento, a campainha da entrada tocou com estridência. Levantei, alisei minha saia e fui abrir. Era o mestre Carvalho, meu encanador de confiança há mais de 20 anos. Homem baixo, forte, com mãos que pareciam feitas de lixa e cano de cobre. Vinha acompanhado de 2 ajudantes carregando caixas de ferramentas e rolos de fita isolante. Bom dia, patroa, cumprimentou Carvalho tirando o boné sujo de graxa. Viemos para o serviço da adequação do depósito. Abram bem os olhos e aguçem os ouvidos, rapazes, disse eu dando passagem. Vamos para o quintal dos fundos. Eduardo se levantou de um salto e veio atrás de nós, ainda abraçado ao notebook como se fosse um escudo inútil. Que adequação! O que vão fazer na minha casa? Saímos para o jardim. O sol da manhã iluminava a construção do fundo, aquele sobradinho de 2 andares com acabamento de luxo que eles chamavam de lar e que meus documentos chamavam de área de armazenamento B. Cristina apareceu na sacada, de roupão, com o cabelo molhado e uma toalha na cabeça. Eduardo, não tem água quente, o aquecedor não liga, gritou ela sem ver os encanadores embaixo. Bem na hora, murmurei. Olhei para Carvalho. Mestre, pode proceder com o laudo. Carvalho tirou uma prancheta e começou a apontar para as tubulações externas. Olha só, dona Carmen. De acordo com o Regulamento de Proteção Civil para áreas de armazenamento de materiais diversos, disse Carvalho, me lançando uma piscadela quase imperceptível. É proibido ter instalação de gás encanado conectada à estrutura principal sem uma parede corta-fogo certificada. Essa tubulação de gás que alimenta o aquecedor do anexo é irregular para um depósito. Se vier uma vistoria e encontrar gás numa área de carga, a senhora toma uma multa que não paga nem vendendo todas as confeitarias. E qual a solução, mestre? Perguntei cruzando os braços. Tem que cortar, patroa, por segurança, desconectar o fornecimento de gás e retirar a tubulação que liga ao botijão central. Nem pensem nisso, berrou Cristina lá de cima, finalmente entendendo do que falávamos. Eu preciso de banho quente. Tenho a pele sensível. Pode proceder, mestre, ordenei, ignorando completamente os gritos da minha nora. Os ajudantes de Carvalho nem esperaram segunda ordem. Tiraram chaves inglesas e alicates. O som de metal contra metal foi agudo, definitivo. Eduardo me agarrou pelo braço. O aperto foi forte, desesperado. Mãe, para com isso. Cristina não pode tomar banho frio. Isso não é mais uma lição, é crueldade. Soltei meu braço com um movimento brusco que aprendi nas aulas de defesa pessoal para a 3ª idade que fiz no SESC. Crueldade. Olhei direto nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que antes me inspiravam ternura e agora só me causavam decepção. Crueldade é escutar seu filho e a mulher dele planejando sua morte enquanto você lava as mãos no banheiro. Crueldade é saber que me veem como um estorvo com data de validade. Isso aqui, Eduardo, não é crueldade. É adequação de infraestrutura. Querem gás? Contratem botijão próprio. Façam a instalação por conta. Paguem os laudos de segurança. Não tenho mais nada a ver com isso. A gente não tem dinheiro para isso agora. Ele confessou com a voz embargada. Você sabe que estamos apertados. Então sugiro que procurem emprego. Ouvi dizer que o supermercado da esquina está contratando repositor de prateleira. Turno da noite paga adicional.
Carvalho e seus homens trabalhavam rápido. Em menos de 20 minutos, a tubulação de cobre que levava gás para o anexo estava desmontada e empilhada na grama. Cristina tinha descido e chorava de raiva, sentada numa cadeira de jardim de plástico, a única que ainda não tínhamos vendido. "Vou te processar, Carmen", disse ela com o rímel borrado. "Isso é assédio. Tenho meus direitos." Caminhei até ela. Me senti gigante. A fragilidade dos meus 69 anos tinha evaporado, substituída pela dureza do ferro fundido. "Vamos falar de direitos, Cristina." Tirei do bolso do blazer uma folha de papel dobrada. Era uma cópia simples do regulamento de uso do solo. "Vocês ocupam um espaço que está registrado como comercial industrial. Até agora eu fiz vista grossa. A partir de hoje, vamos operar dentro da lei." Desdobrei o papel e coloquei no colo dela. Ponto 1. Horário de funcionamento. Depósitos nesta zona têm proibição de barulho depois das 18 horas e antes das 8 da manhã. Isso inclui música, televisão alta e festas. Ponto 2. Acesso restrito. Como proprietária e administradora, me reservo o direito de admissão na propriedade principal. Para chegarem ao depósito de vocês, terão que usar o corredor de serviço lateral. "O beco?" sussurrou ela lendo o papel, tremendo. "Aquele corredor onde fica as latas de lixo e o entulho?" "Exatamente. É a entrada de serviço. E considerando que vocês não pagam aluguel, nem manutenção, nem luz, nem água, entendo que o status de vocês é de ocupantes precários. Se não gostarem do beco, as portas estão abertas para irem embora quando quiserem. Aliás, o Joaquim deixou umas caixas extras caso decidam fazer as malas hoje mesmo." Eduardo se aproximou de Cristina e pôs a mão no ombro dela. Ela sacudiu com violência. "Faz alguma coisa, Eduardo. Sua mãe enlouqueceu. Está nos tratando como cachorros." "Não, Cristina", intervim com voz gélida. "Meus cachorros eu tratava melhor. Para eles eu dava lealdade porque recebia lealdade de volta. Vocês me deram traição. Eu estou devolvendo realidade." Virei-me para Carvalho, que observava a cena com a discrição de quem já viu muita briga de família em obra. "Mestre, tem mais um detalhe. A instalação elétrica do anexo está puxada do meu medidor. Isso é irregular e perigoso. Preciso que instale um limitador de corrente." "De quantos amperes, patroa?" "O suficiente para acender 3 lâmpadas e carregar um celular. Se ligarem secador de cabelo, micro-ondas ou televisão grande, quero que a chave caia. Uns 10 amperes resolve." "Faço agora mesmo." "Não!" gritou Cristina se levantando de um pulo. "Meu secador é profissional. Precisa de potência." "Então seca no sol, querida." Respondi com um sorriso que não chegava aos olhos. Energia solar é renovável e gratuita. Entrei de novo na casa principal, deixando para trás o caos que eu mesma tinha orquestrado. O som da furadeira de carvalho perfurando a parede externa do anexo para trocar a fiação era música celestial. Sentei na minha cadeira dobrável e olhei ao redor. A casa estava vazia, sim, mas pela primeira vez em anos sentia que ela me pertencia de verdade. Porém, eu sabia que isso não seria suficiente. Eduardo e Cristina eram parasitas resistentes. Iam aguentar o banho frio e a falta de internet por alguns dias, esperando minha birra passar. Precisavam de um golpe que não pudessem ignorar. Algo que tirasse a esperança do futuro, não só o conforto do presente. Meu celular vibrou em cima da mesa de plástico. Era o Dr. Ferreira. "Dona Carmen, já tenho o rascunho da Constituição da Fundação. E tenho novidades sobre aquela cláusula de usufruto vitalício que a senhora queria consultar." "Fala, Ferreira." "É possível. Podemos fazer a doação do imóvel para a fundação hoje mesmo, reservando para a senhora o usufruto. Mas tem um detalhe interessante. Quando o proprietário legal muda de Carmen para a Fundação Beneficente Carmen, todos os comodatos verbais ou permissões de uso que a senhora tenha dado ficam automaticamente revogados. Os novos donos, ou seja, a fundação, teriam que assinar novos contratos." Sorri. Era a peça que faltava no tabuleiro. Isso significa que, legalmente, eles estariam invadindo propriedade privada de uma organização sem fins lucrativos. Tecnicamente, sim. E despejar invasor de patrimônio de fundação beneficente é muito mais rápido na justiça do que despejar familiar.
A opinião pública pesa muito. Ninguém quer ser visto tirando recurso de ONG que ajuda a velhinha. Perfeito. Prepara os papéis, Ferreira. Quero assinar amanhã. E quero que traga um tabelião aqui na casa, que ele defende que a propriedade está sendo ocupada de forma irregular. Amanhã às 10, dona Carmen. Desliguei. Lá fora, os gritos tinham diminuído, substituídos por um silêncio tenso. Fui até a janela que dava para o jardim, me escondendo atrás da esquadria para não ser vista. Eduardo estava sentado na grama, com a cabeça entre os joelhos. Cristina andava de um lado para outro falando ao telefone, provavelmente procurando algum advogado que cobrasse barato. Coisa que não ia encontrar. Pareciam pequenos, pareciam derrotados. Mas eu sabia que a ganância é um motor potente. Assim que passasse o susto, iam tentar contra-atacar. Cristina não ia soltar o osso tão fácil. Ela já se via dona de tudo isso. Precisava de um último movimento para hoje. Algo simbólico. Fui até a área de serviço onde tinha empilhado algumas coisas que o Joaquim não levou. Procurei entre as ferramentas velhas e achei o que queria. Um cadeado industrial de alta segurança e uma corrente grossa, daquelas que usamos para fechar os portões das confeitarias em bairro perigoso. Saí para o jardim. Eles me olharam com receio, como bichos machucados que não sabem se o caçador vai atirar de novo. Não disse nada. Caminhei com passo firme até o portão lateral, o que dava do jardim para a rua. A única entrada decente que restava para eles, além da porta principal que eu já tinha proibido. Fechei o portão de ferro, passei a corrente pelos grades e tranquei o cadeado. O clique foi sonoro, pesado, definitivo. "O que você está fazendo?" perguntou Eduardo, se levantando. "Esse portão é a entrada do carro. Como vou guardar o automóvel?" Guardei a chave no bolso do blazer. "O carro fica na rua, Eduardo. O pátio é a área de manobra da fundação. Não quero veículo particular estacionado aqui. Além do mais, pelo que me consta, o seguro desse carro venceu semana passada. Eu pagava. Não pago mais. Se roubarem na rua, problema seu." "Mãe, esse bairro é perigoso à noite." "Eu sei. Moro aqui há 40 anos. Por isso instalei grade em tudo. Pena que vocês nunca deram valor à segurança que eu oferecia. Agora vão aprender a viver como gente normal, com cuidado." Dei meia volta. "Ah, mais uma coisa." Acrescentei sem olhar para trás. "O mestre Carvalho vai colocar uma tela de arame separando o jardim do anexo. Não quero que passem para o meu lado do terreno. Se precisarem de alguma coisa, toquem a campainha de serviço. Se eu estiver de bom humor e for horário comercial, talvez eu atenda." Entrei na casa e fechei a porta de correr de vidro. Tranquei. Depois baixei a persiana metálica de segurança que instalei anos atrás e que nunca usava porque Cristina achava de mau gosto. A escuridão tomou conta da sala vazia, mas para mim foi claridade. Escutei Cristina esmurrando o vidro do lado de fora, abafada pela persiana. "Isso não vai ficar assim, sua bruxa velha. Tenho advogado, tenho direitos." Servi outra xícara de café. Estava morno, mas me soube a glória. "Grita, minha filha, grita!" Sussurrei para a solidão da minha fortaleza. "Porque amanhã, quando eu assinar os papéis, nem seus gritos nem seus advogados vão conseguir te tirar do buraco em que você se meteu." Sentei para esperar a noite. Amanhã seria o dia da revelação total. Amanhã, a velha ia apresentar a eles a presidente da fundação. E a presidente não tem filhos, tem apenas beneficiárias e causas nobres. O jogo estava apenas começando, e eu, Carmen, tinha todas as cartas na mão. A terça-feira amanheceu com um som que, para meus ouvidos acostumados com o barulho de batedeira industrial, foi pura poesia. O estalo seco de um disjuntor desarmando, seguido imediatamente por um grito de frustração vindo do anexo. "Ai, de novo não!" berrou Cristina. Sorri enquanto passava geleia no meu pão torrado. Estava sentada na minha mesa de plástico dobrável, no meio da imensidão da sala vazia. O sol entrava aos borbotões pelas janelas sem cortina, aquecendo meus ossos velhos. Sabia exatamente o que tinha acontecido. Cristina, incapaz de entender o conceito de amperagem limitada, tinha tentado ligar a chapinha de cabelo ao mesmo tempo que a cafeteira elétrica. O limitador que o mestre Carvalho instalou funcionava perfeitamente. "Ou você se penteia ou toma café, querida. As duas coisas ao mesmo tempo não dá." Levantei e caminhei até a janela dos fundos. A vista tinha mudado radicalmente em 48 horas.
Carvalho e seus ajudantes tinham trabalhado em ritmo de mutirão para erguer uma cerca de tela de arame que dividia o quintal em dois. De um lado, meu jardim bem cuidado, minhas roseiras, minha liberdade. Do outro, a área de armazenamento B, agora transformada num cercado de concreto, onde meu filho e minha nora circulavam como animais de zoológico. Vi Eduardo sair para o pátio com a camisa toda amassada. Claro, sem ferro de passar e sem quem passasse para ele, a imagem do executivo bem-sucedido desmoronava rápido. Ele tentava religar o disjuntor externo, mas a caixa tinha um cadeado que só eu podia abrir. "Mãe!" gritou ele ao me ver atrás do vidro. "Por favor, tenho uma reunião por vídeo no celular e estou com 10% de bateria. Preciso de energia." Abri a porta de correr apenas alguns centímetros. O ar fresco da manhã entrou. "Bom dia, Eduardo." Nas áreas de depósito industrial, quando o disjuntor desarma por sobrecarga, cobra-se uma taxa de religação. É política da administração. Serve para educar o usuário sobre consumo responsável. "Mãe, para com esse teatro." Eduardo se aproximou da cerca, agarrando os arames com os dedos brancos de tanto apertar. "Cristina está chorando, não consegue se arrumar. Diz para Cristina que beleza natural está na moda." Consultei meu relógio de pulso. "E sobre a religação, a técnica responsável, ou seja, eu, está no horário de café da manhã. Abram um chamado de manutenção e eu atendo quando terminar meu chá de erva doce." Fechei a porta e voltei para o meu desjejum. Não era sadismo, embora eu estaria mentindo se dissesse que não estava aproveitando um pouco. Era treinamento. Durante 42 anos, eles viveram num hotel 5 estrelas onde a gerente, eu, resolvia tudo antes mesmo do problema aparecer. Agora estavam num acampamento de sobrevivência. Se queriam herdar meu império, primeiro tinham que aprender quanto custa manter uma única lâmpada acesa. Às 10 em ponto, a campainha da rua tocou com aquela autoridade que só os assuntos legais têm. Alisei o blazer cinza chumbo, a cor da seriedade, e fui abrir. O Dr. Ferreira vinha acompanhado de um homem alto, careca e de óculos grossos, que carregava uma maleta de couro surrada. Atrás deles, uma assistente jovem segurava uma pasta volumosa cheia de documentos. "Bom dia, Dona Carmen", cumprimentou Ferreira me beijando a mão. "Apresento o tabelião do cartório do segundo ofício, Dr. Silveira. Ele veio dar fé dos fatos e lavrar a escritura de constituição da fundação." "Entrem, senhores, senhorita. Desculpem a falta de mobília. Estamos em processo de reestruturação corporativa." O tabelião Silveira olhou a sala vazia, as marcas no piso onde antes havia tapetes, e depois olhou para mim. Não havia pena no olhar dele. Havia respeito. Ele entendeu na hora. "Uma tela em branco é o melhor lugar para começar uma nova obra, Dona Carmen", disse ele com voz grave. Nos acomodamos na mesa de plástico. A assistente tirou as escrituras originais, aquelas que Cristina e Eduardo procuravam com tanta sede nas minhas gavetas de roupa íntima. Colocou sobre a mesa junto com os novos documentos que Ferreira tinha redigido em tempo recorde. "Bem", disse Ferreira tirando sua caneta tinteiro, "o esquema é o seguinte. A senhora doa a nua propriedade de todo o imóvel, incluindo o terreno, a casa principal e as construções anexas, para a Fundação Carmen de Apoio à Mulher Empreendedora da Terceira Idade. A senhora reserva para si o usufruto vitalício, o que lhe dá direito total de uso, gozo e administração até o último dia de sua vida." "E o que acontece com os ocupantes atuais do anexo?" perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando que ficasse registrado em fé pública. O tabelião Silveira pigarreou. "Ao mudar a titularidade do bem para uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, qualquer permissão verbal anterior fica automaticamente revogada. A partir da assinatura, essas pessoas estarão tecnicamente invadindo propriedade privada de uma instituição beneficente. A fundação, representada pela senhora como presidente, tem a obrigação legal de cobrar aluguel de mercado ou desocupar o imóvel, sob pena de causar dano patrimonial à causa beneficente." Era perfeito. Era uma armadilha legal da qual eles não conseguiriam escapar com chantagem emocional. Eu não era mais a mãe expulsando o filho. Era a presidente protegendo os ativos da fundação. Estava prestes a assinar quando ouvi pancadas violentas na porta da frente. Não era a campainha, eram socos. "Abre, Carmen!"
A gente sabe que tem gente aí. Era a voz de Cristina, esganiçada e descontrolada. Ferreira me olhou preocupado. Quer que a gente não abra? Pelo contrário. Destampei minha própria caneta tinteiro. Deixa eles entrarem. Preciso de testemunhas. E preciso que entendam que o jogo acabou. Ferreira foi abrir. Eduardo e Cristina entraram como um furacão. Devem ter visto o carro oficial do cartório estacionado na frente e entendido que eu estava passando algum documento. Cristina devia estar vigiando pela janela do anexo desde cedo. Eduardo usava a mesma roupa de ontem, e Cristina vinha com uns óculos escuros enormes, provavelmente para esconder os olhos inchados de chorar. Atrás deles vinha um sujeito jovem, de terno brilhoso barato e pose de galo de briga. "Achamos você!" gritou o tipo do terno brilhoso, apontando o dedo para mim. "Dona Carmen, sou o advogado da senhora Cristina e do senhor Eduardo. Viemos notificá-la de que está cometendo violência patrimonial, abandono material e dano moral. Exigimos o restabelecimento imediato dos serviços ou vamos..." Ele parou de falar no meio da frase. Tinha acabado de ver o tabelião Silveira e o doutor Ferreira sentados à mesa, cercados de documentos com selos oficiais e hologramas de cartório. O tabelião Silveira ajeitou os óculos e olhou para o advogado jovem com a condescendência de um professor olhando para um aluno repetente. "Boa tarde, colega. Sou o tabelião do segundo ofício. Estamos no meio de um ato protocolar. O senhor tem procuração registrada ou alguma representação legal formalizada neste caso?" O advogado de Cristina empalideceu. Reconheceu o tabelião. Em cidade do interior, tabelião antigo é como bispo, intocável e temido. "Doutor Silveira, eu não sabia", gaguejou o rapaz baixando o dedo. "Me disseram que era uma situação de emergência familiar." "Eduardo, Cristina", disse eu sem me levantar da minha cadeira de plástico. "Que bom que chegaram. Sentem." "Ah, desculpa, não tem cadeira extra. Fiquem de pé. Quero que vejam isso." "O que você está fazendo, mãe?" perguntou Eduardo olhando os papéis com terror. O instinto dele dizia que algo definitivo estava acontecendo. "Está vendendo a casa?" "Não, filho. Vender implicaria que o dinheiro entraria na minha conta e, eventualmente, vocês poderiam brigar por ele como herança. Estou fazendo algo muito melhor." Peguei a caneta e assinei o primeiro documento com traço firme. Carmen Aparecida Duarte. A tinta preta brilhou no papel branco. Assinei o segundo e o terceiro. Cada assinatura era um prego no caixão da ganância deles. "O que você assinou?" perguntou Cristina, arrancando os óculos escuros. Os olhos injetados de sangue pulavam de um papel para outro. "São as escrituras? Você achou elas?" "Sempre soube onde estavam, Cristina." Respondi com calma. "E agora essas escrituras não estão mais no meu nome." Passei o documento para Ferreira, que o estendeu para Eduardo ler. "Leia, Eduardo, em voz alta. Cláusula primeira." Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas. Tentou focar a vista. "Por meio do presente instrumento, Carmen Aparecida Duarte doa a totalidade do imóvel situado para a Fundação Carmen, com o objetivo de criar um centro de capacitação e microcrédito para mulheres empreendedoras da terceira idade." Eduardo parou de ler. Levantou os olhos e vi neles um vazio absoluto. "Fundação? Mãe? Você deu a casa de presente?" "Não dei de presente. Destinei a um propósito maior, um propósito que valoriza esforço, trabalho e dignidade, coisas que nesta família se perderam faz tempo." Cristina soltou um grito engasgado e arrancou o papel das mãos de Eduardo. "Isso é ilegal, ela está caduca. Vamos anular isso." Virou-se para o advogadozinho. "Fala alguma coisa. Diz que ela não pode deserdar a gente assim." O advogado jovem balançou a cabeça, recuando em direção à porta. "Dona Cristina, é uma doação em vida, lavrada em cartório, com o tabelião presente, e ela está claramente lúcida. Se a senhora tentar impugnar isso alegando demência, com o doutor Silveira como testemunha, vai perder o processo e ainda pagar as custas judiciais. Eu me retiro. Isso não é o que me contaram." O sujeito saiu quase correndo. Literalmente ouvi os passos dele se afastando pela calçada. Cristina ficou sozinha, respirando pesado. Olhou ao redor procurando algo para quebrar, mas não havia nada. Só nós,
os papéis e a verdade nua. Você não pode fazer isso com a gente, sussurrou ela, mudando da fúria para a autopiedade. Eduardo é seu filho, é seu sangue. Vai deixar ele na miséria? Ninguém falou em miséria, interveio o Dr. Ferreira, tirando outra pasta do seu porta-documentos. Na verdade, a presidente da fundação, aqui presente, teve a generosidade de considerar a situação habitacional de vocês. Ferreira tirou 2 jogos de papéis grampeados e entregou a eles. O que é isso? Perguntou Eduardo. Um contrato de arrendamento. Expliquei, cruzando as mãos sobre a mesa. Para uso da unidade de depósito B com fins habitacionais temporários. Eduardo leu a primeira página. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. R$ 4.500 por mês? Exclamou. Mãe, isso é um absurdo! É um depósito! É o valor de mercado pelo metro quadrado nesta região residencial, Eduardo. Consultei 3 imobiliárias antes de definir o preço. Inclui uso do solo e acesso independente pelo corredor de serviço. Água e luz por conta de vocês, com medidores próprios que terão que contratar. E são exigidos 2 meses de caução adiantados. A gente não tem esse dinheiro, gemeu Cristina. Eduardo está sem renda fixa e eu... Então vocês têm um problema de fluxo de caixa, sentenciei. E nos negócios, quando falta fluxo, se liquida. Vocês têm 72 horas para assinar o contrato e pagar a caução, ou desocupar o imóvel da fundação. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como calda de açúcar em ponto de bala. Eduardo me olhava como se eu fosse uma desconhecida, um monstro que tinha engolido a mãe dele. Não entendia que o monstro quem criou foram eles. Eu era só o espelho refletindo a inutilidade deles de volta. Mãe, é sério isso? Perguntou Eduardo com voz de criança pequena. De verdade você prefere dar tudo para umas desconhecidas do que para o seu próprio filho? Você disse que quando morresse isso seria nosso. Levantei. A cadeira de plástico arranhou o piso. Me aproximei dele até ficar cara a cara. Mesmo ele sendo mais alto, naquele momento eu me sentia imensa. Esse foi o problema, Eduardo. Vocês estavam esperando eu morrer. Viviam com o cronômetro na mão, contando minhas rugas, medindo meus passos, aguardando o dia em que a velha ia parar de atrapalhar para vocês ficarem com o prêmio. Apontei para o corredor que levava ao banheiro onde tudo tinha começado. Eu escutei vocês. Quando ela morrer, isso é nosso. Essa frase quebrou algo que não se conserta com um pedido de desculpas. Vocês me mataram em vida, filho. Para vocês, eu já era um cadáver, um obstáculo burocrático. Pois tenho uma notícia. Estou viva, mais viva do que nunca, e gente viva toma decisão. Cristina tentou falar, mas a cortei com um gesto de mão. Não quero te ouvir, Cristina. Você foi a arquiteta dessa desgraça. Mas meu filho foi quem colocou os tijolos. Vocês têm 72 horas. Sugiro que aproveitem o tempo procurando emprego em vez de procurando advogado. Porque contra a fundação, vocês não ganham. Virei-me para o tabelião. Doutor Silveira, terminamos? Sim, dona Carmen. Os documentos estão em ordem. A fundação existe legalmente a partir deste minuto. Parabéns, senhora presidente. O tabelião e Ferreira recolheram suas coisas. Eduardo e Cristina continuavam parados ali, estátuas de sal, segurando o contrato de aluguel nas mãos. Pareciam náufragos vendo o barco de resgate se afastar no horizonte. Saiam, disse eu. Tenho uma reunião de diretoria com meu travesseiro. E lembrem, usem a porta de serviço. A entrada principal é só para doadores e pessoal autorizado. Eduardo me olhou uma última vez. Houve um momento, um segundo fugaz, em que pensei que ele fosse gritar, quebrar alguma coisa, reagir como homem. Mas não. Baixou a cabeça, derrotado pelo peso da própria mediocridade. Agarrou Cristina pelo braço que soluçava em silêncio e saíram da casa. Fechei a porta atrás deles. Passei a tranca. Depois a segunda tranca. Por fim, a corrente de segurança. Fiquei sozinha na sala vazia. O sol do meio-dia iluminava a poeira flutuando no ar. Me sentia cansada. Um cansaço antigo que chegava até a medula. Mas também sentia uma leveza desconhecida. Fui até a mesa e peguei a pasta da fundação. Ali estava meu legado. Não no sangue de um filho mal agradecido, mas na tinta de um propósito. Meu dinheiro, meu esforço,
meus anos acordando às 4 da manhã para deixar o bolo de casamento pronto. Tudo isso ia servir para que outras mulheres como eu não precisassem depender de ninguém, para que não tivessem que aguentar filhos parasitas ou maridos inúteis. Fui até a cozinha e me servi mais um café. Me debrucei na janela do quintal. Vi Eduardo e Cristina sentados na grama do lado deles da cerca, lendo o contrato, discutindo, apontando para a casa. Não eram mais minha família. Eram meus inquilinos inadimplentes. E eu, Carmen, sabia exatamente como lidar com o inquilino inadimplente. De repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ferreira. Dona Carmen, esqueci de mencionar um detalhe. Como presidente da fundação, a senhora tem a prerrogativa de conceder bolsas assistenciais. Se em algum momento quiser ajudar seu filho, pode fazer isso pelo Programa de Auxílio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Nunca em dinheiro direto, sempre administrado pelo Conselho. Soltei uma gargalhada que ecoou pela casa inteira. Vulnerabilidade. Sim, era isso que eles eram agora. Vulneráveis à vida real. Sentei na minha cadeira de plástico e olhei minhas mãos. Mãos enrugadas, com manchas de idade, mas fortes. Mãos que tinham construído e que agora tinham demolido para construir de novo. Eles queriam as escrituras. Pois bem, já tinham visto. Pena que nunca aprenderam a ler as letras miúdas da vida. Ninguém é dono de nada até merecer. E ninguém está morto até parar de lutar. Escutei Cristina gritando algo lá do quintal. Provavelmente xingamentos ao vento. Não me importei. Aumentei o volume do meu radinho velho, aquele que resgatei da área de serviço, e coloquei uma estação de música popular. Roberto Carlos cantando Como é grande o meu amor por você. Cantarolei junto enquanto a música enchia o espaço vazio. A ironia não me escapou. A transformação estava completa. A vítima tinha desaparecido. No lugar dela, tinha nascido uma matriarca de ferro. Sozinha, sim, mas dona absoluta do próprio destino. E se eles achavam que o contrato de aluguel era duro, esperassem só para ver o regimento interno que eu ia redigir essa tarde. Porque na casa da Fundação Carmen, ordem não se negocia. Amanhã seria o dia de pendurar a placa na fachada. Uma placa grande, bonita, que todos os vizinhos pudessem ver. Para saberem que aqui não mora uma velhinha indefesa. Aqui mora o poder. Nas semanas seguintes, doeu. O silêncio depois da guerra é sempre o mais barulhento. Houve noites em que acordei no meio da madrugada, achando que tinha ouvido Eduardo me chamar de mãe, como fazia quando criança. Mas a dor passou, como passa toda dor que tem propósito. E aos poucos, a casa foi ganhando vida nova. Passaram-se 6 meses desde que o caminhão de mudança do seu Joaquim levou embora os últimos vestígios da minha vida anterior. E 6 meses desde que a placa de bronze foi parafusada na fachada de pedra. Fundação Carmen, Impulso à Mulher Empreendedora. A casa que antes ecoava com o som da minha solidão e os sussurros venenosos da minha família, agora vibra com uma energia diferente. Não tem mais móveis de madeira nobre inúteis, nem bibelôs de porcelana juntando poeira. Agora tem mesas funcionais, quadros brancos e, o mais importante, tem barulho. O barulho abençoado de telefones tocando, de teclados sendo martelados com entusiasmo e de mulheres discutindo estratégias de venda. Estou parada no que costumava ser minha sala de estar, observando. Onde antes ficava o sofá do Eduardo na frente da televisão, agora tem 3 senhoras trabalhando. Dona Lourdes, uma ex-costureira de 67 anos. Dona Margarida, que enviuvou há pouco e faz uns salgados de dar água na boca. E Dona Teresa, que entende de mecânica de carro, mas nunca deixaram ela exercer porque isso é trabalho de homem. As 3 estão montando o plano de negócios para uma cooperativa de quitutes por encomenda. Não, Margarida, assim as contas não fecham, diz Dona Lourdes apontando para a planilha no laptop que a fundação emprestou. Se você vende a coxinha a R$ 2, mal paga o gás. Dona Carmen ensinou que a margem tem que ser de 30% no mínimo. Sorrio. Aprenderam bem. Meu escritório, o antigo despacho, continua com a porta aberta. Dali, eu controlo tudo. Não sou mais a velhinha que se esconde no banheiro. Sou a diretora executiva. A mudança não foi só de móveis, foi de atmosfera. A casa cheira a café fresco, mas não é o café de lazer dos domingos.
É o café forte de escritório onde se trabalha de verdade. O relógio marca 10 da manhã, dia 5 do mês, data de vencimento. Ouço a campainha da porta de serviço, aquela que dá para o beco lateral. É a única entrada permitida para os inquilinos da unidade B. Ajusto meus óculos, pego meu caderno de contabilidade, o mesmo caderno preto, agora bem mais gordo, e caminho até a entrada dos fundos. Ao abrir, dou de cara com Eduardo. Ele está diferente. Perdeu uns 5 quilos. A barriga de executivo sedentário sumiu, substituída por uma compleição mais magra, fruto da necessidade e não da academia. Usa o uniforme de uma empresa de logística. Conseguiu emprego como supervisor de depósito no turno da noite. Os olhos têm olheiras, mas também têm algo que não tinham antes, um rastro de humildade imposta pela realidade. Atrás dele, a alguns passos, está Cristina. Não usa mais as unhas postiças de 5 centímetros, nem o cabelo de salão semanal. Está com o cabelo preso num rabo de cavalo prático e veste roupa simples. Vende produtos de beleza por catálogo e faz as entregas a pé pelo bairro para economizar gasolina. Bom dia, dona Carmen, diz Eduardo me estendendo um envelope pardo. Não me chama mais de mãe em horário comercial. Aprendeu essa lição no 2º mês, quando tentou usar sentimentalismo para pedir prazo estendido e eu cobrei 10% de multa por atraso. Bom dia, Eduardo. Pego o envelope e tiro o dinheiro ali mesmo. Conto as notas na frente dele. R$ 4.500 em espécie. Notas de 100, de 50, algumas de 20. Dá para ver que é dinheiro juntado com esforço, suado, ralado. Está completo. A conta de luz do anexo veio alta esse mês, comenta Cristina lá de trás, num tom que não é mais de reclamação, mas de queixa resignada. Acho que o medidor está com defeito. O medidor não tem defeito, Cristina. Respondo fechando meu caderno. O que acontece é que agora vocês têm consciência do quanto custa deixar as luzes acesas a noite inteira. Sugiro que troquem para lâmpadas de LED, como fizemos aqui na fundação. É um investimento que se paga em 3 meses. Eduardo acena com a cabeça, olhar baixo. Obrigado por receber o pagamento. A gente pode passar aqui no domingo? Só para conversar um pouco, tomar um café? Me mantenho firme. Aqui não tem visita social em horário de expediente, Eduardo. Mas no domingo vai ter um bazar das empreendedoras no jardim da frente. Se quiserem vir comprar alguma coisa e apoiar as senhoras, são bem-vindos, como qualquer cliente. Eduardo engole em seco. Sei que dói. Sei que ele sente falta de entrar nesta cozinha e abrir a geladeira como se fosse dele. Mas também vejo que, pela primeira vez na vida, ele sente um certo orgulho de ter juntado o aluguel com o próprio esforço. Não é mais um parasita. É um homem que sobrevive. Tudo bem. A gente vem no domingo, diz ele. Eles se viram e caminham de volta pelo beco. Vejo Cristina pegar no braço dele. Não para puxar, como fazia antes, para se apoiar. A adversidade, curiosamente, parece ter unido os dois mais do que a abundância. Quando eu dava tudo, eles brigavam para ver quem gastava mais. Agora que precisam contar cada centavo, funcionam como equipe para não afundar. Fiz um favor para eles, mesmo que provavelmente me odeiem por isso até o dia da minha morte. Fecho a porta e volto para o burburinho da casa principal. Dona Carmen! Me chama Dona Socorro, uma mulher de 70 anos que chegou à fundação há 3 meses chorando porque os filhos queriam tomar a casa dela. Chegou a aprovação do cartório. Me aproximo da mesa dela. Socorro segura um documento legal com as mãos tremendo. O que diz, Socorro? Leia com vontade. Diz que o imóvel fica protegido como bem de família inalienável no meu nome e que fica revogada a procuração que eu tinha dado para o meu genro. Socorro levanta os olhos. Estão cheios de lágrimas, mas daquelas lágrimas que lavam a alma. Eles não podem mais me tirar de lá, Carmen. É minha casa. Minha. Claro que é sua casa, digo colocando a mão no ombro dela. E agora, com esse papel, a senhora tem o controle. O que vai fazer? Vou montar meu ateliê de costura na sala, igual a senhora fez aqui. E se eles não gostarem do barulho da máquina de costura, que comprem tampão de ouvido. Todas as mulheres na sala aplaudem. É um momento de vitória coletiva. Cada vez que uma de nós recupera a dignidade, todas nós saramos um pouco. Eu me vejo em Socorro.
Vejo o medo que eu sentia naquele dia no banheiro, quando escutei meu próprio sangue planejando meu fim. E vejo a transformação. Me retiro para o escritório para assinar uns cheques. As sobras da confeitaria, que antes iam para as viagens de Cristina e os carros de Eduardo, agora financiam microcréditos. O dinheiro é energia, costumava dizer meu marido. Tinha razão. Durante anos desperdicei minha energia alimentando um poço sem fundo. Agora essa energia irriga um jardim que floresce. Sento na minha cadeira giratória e olho pela janela para o quintal dos fundos. A cerca de tela continua lá, firme, separando dois mundos. Do lado do anexo, vejo roupa no varal. Cristina está lavando uns lençóis à mão. 6 meses atrás, ela teria gritado que ia quebrar as unhas. Hoje esfrega com força. A necessidade é a melhor professora que existe. Às vezes, de noite, quando o escritório esvazia e o silêncio volta, me pergunto se fui dura demais. A dúvida é natural. É o resíduo do meu instinto de mãe. Mas aí eu lembro das palavras exatas. Quando ela morrer, isso é nosso. Não disseram, vamos sentir saudade. Não disseram, vamos cuidar do legado dela. Só queriam as coisas. Ao tirar as coisas, devolvi a eles a chance de serem gente. Eduardo deixou de ser o filho da dona da confeitaria para ser simplesmente Eduardo. E acho, sinceramente, que ele dorme melhor agora, chegando cansado do trabalho, do que dormia naquela cama king size, preocupado em como me pedir mais dinheiro sem que eu percebesse. Meu celular toca. É o Dr. Ferreira. Dona Carmen, boa tarde. Só para confirmar que a alteração no testamento ficou registrada no cartório. A fundação é a herdeira universal. E a cláusula da bolsa assistencial para seu filho ficou como combinamos, só em caso de doença grave ou invalidez total, sempre administrada pelo conselho, nunca dinheiro na mão. Obrigada, Ferreira. É um cadeado necessário. A propósito, Dona Carmen, encontrei seu filho outro dia no centro. É mesmo? E o que ele disse? Perguntou pela senhora. Não pelo dinheiro, não pela herança. Perguntou como a senhora estava de saúde. Disse que viu a senhora carregando umas caixas de papelão outro dia e ficou preocupado com a sua coluna. Sorrio. E dessa vez o sorriso chega até os olhos. Fala para ele que minha coluna é de aço, Ferreira. Mas, obrigada por me contar. Desligo o telefone e fico olhando a parede onde antes tinha um quadro caríssimo que ninguém olhava. Agora tem um mapa do bairro com alfinetes coloridos marcando os negócios que as nossas bolsistas abriram. Uma doceria. Um salão de beleza, uma oficina mecânica, uma creche. Esse é o meu verdadeiro patrimônio. Saio para a varanda da frente quando o sol começa a se pôr. A luz alaranjada banha a fachada da casa. A placa de bronze brilha com os últimos raios. Uma vizinha, Dona Zélia, passa passeando com o cachorro. Antes ela me olhava com pena quando Eduardo gritava comigo. Agora para e me cumprimenta quase em posição de sentido. Boa tarde, Dona Carmen. O jardim está muito bonito. Obrigada, Zélia. As rosas crescem melhor quando a gente poda o mato. Escuta, minha neta quer abrir um negócio de unha em gel, mas não tem dinheiro para comprar os equipamentos. Será que ela podia vir conversar com a senhora? Manda ela amanhã às 9, que traga caneta e caderno, porque aqui a gente não dá nada de graça. A gente ensina a pescar. Dona Zélia acena e segue seu caminho. Respiro fundo o ar fresco do fim de tarde. Me sinto plena. Me sinto útil. A velhice que Eduardo e Cristina viam como sala de espera para a morte acabou sendo a fase mais produtiva da minha vida. Descobri que o poder não estava nas escrituras guardadas num esconderijo secreto. Estava na capacidade de dizer não. Não ao abuso. Não à chantagem. Não a ser invisível dentro da minha própria casa. Olho para o anexo uma última vez antes de entrar. Uma luz fraca se acendeu na janela da cozinha de Eduardo. Estão jantando. Provavelmente arroz com feijão comprado com o dinheiro deles. Estão conversando. Estão vivendo a vida deles. E eu estou vivendo a minha. A simbiose tóxica se rompeu. E os dois organismos sobreviveram. Entro na casa e fecho a porta. Não tranco por medo. Tranco por hábito. Caminho pelo corredor, meus sapatos ecoando com autoridade na madeira. Amanhã temos curso de gestão financeira para 30 mulheres. Preciso preparar o material. Paro diante do espelho do hall de entrada.
O mesmo espelho onde me olhei naquele dia fatídico, depois de sair do banheiro. A mulher que me devolve o olhar não tem mais medo. Tem rugas, sim, e o cabelo completamente branco, mas tem o olhar de uma águia. Procuravam as escrituras, digo ao meu reflexo em voz alta, com uma ironia doce, e acabaram encontrando a dona delas, ou melhor, a mulher que a dona sempre deveria ter sido. Apago a luz do corredor. A casa da fundação descansa, mas nunca dorme de verdade, porque os sonhos que aqui se constroem são daqueles que mantêm a gente acordada. Não deixei herança para brigarem por ela, deixei um legado para aprenderem a viver. E essa, sem dúvida nenhuma, foi a melhor receita que já criei. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Se você já passou por algo parecido, me conta nos comentários. E se você quer ver mais histórias de mulheres que tomaram as rédeas da própria vida, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.